Graça e paz, amados irmãos. Amém. Na verdade, quem estava escalado para trazer a palavra hoje era o meu esposo, né? Mas antes do pastor Edgar fazer a escala, ele já tinha comprometido, né, com o pastor lá da igreja, Assembleia de Deus, Ceifeiros de Cristo, para ir ministrar a palavra lá hoje. E aí ele me pediu, né, para que eu ficasse aqui e pudesse ministrar a palavra no lugar dele, né? E eu creio que todas as coisas acontecem segundo o propósito do coração de Deus. Se Deus permitiu que fosse assim, porque era a vontade dele, né? E nós vamos falar hoje, vamos compartilhar sobre o tema maturidade. Maturidade é o que Deus propôs no meu coração. E eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos, que está baseada no livro de Lucas, capítulo 22. Para iniciarmos, nós vamos ler esse versículo. Lucas, capítulo 22, do 31 ao 34. Enquanto os irmãos procuram aí na sua Bíblia, eu quero parabenizar todos os pais aqui presente, parabenizar você que tem um pai, e nós todos que temos um pai celestial. Nós, como o pastor já disse, nunca estamos só, né? Que você possa ser o referencial para os seus filhos, né? Possa ser o espelho onde eles olhem e possa dizer: eu quero ser igual ao meu pai. Isso é muito bom, né? E que Deus abençoe a vida de cada pai, possa dar direção, sabedoria, possa te orientar nos momentos mais difíceis, nos momentos de conflito, nos momentos de luta. E hoje, eu acho que sempre, mas nós estamos vivendo numa geração onde nós, os pais principalmente, tem se preocupado muito com os filhos por causa da ingerência aí fora, por causa de tudo que tem motivado os nossos filhos, nossos netos a trilhar caminhos tão errados e tão diferentes dos princípios de Deus. As influências, né, que nós temos aí fora. E mais do que nunca, mais do que qualquer coisa que os pais precisa dar para os seus filhos, os pais precisam de ser o intercessor incansável dos seus filhos, porque isso é o maior presente, a maior dádiva que um pai pode fazer pelo filho, é interceder por ele, para que no momento que as influências malignas do mundo aí fora, as armadilhas do mundo aí fora se levantar para enganá-lo, os olhos dele vai estar abertos para que ele faça as escolhas certas. Então, mais do que nunca, pai, você possa exercer o papel de intercessor e, em segundo lugar, ser o exemplo fiel para os seus filhos. Então, que Deus abençoe você, pai, em nome de Jesus. Vamos ler em Lucas capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Nós vimos aqui uma conversa entre Jesus e Pedro. Ele começa chamando Pedro pelo nome de Simão, que o nome dele era Simão Pedro. E ele então chama a atenção de Pedro
Simão, Simão, ou seja, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar. Dá ouvidos ao que eu vou te falar, porque isso é importante. E então Jesus passa para Pedro aquilo que ele sabia que estava acontecendo no mundo espiritual. Antes que aconteça qualquer coisa com você nesse mundo físico, acontece primeiramente no mundo espiritual. Eu costumo dizer que nós, como seres humanos, nós somos muito desorganizados. Eu, pelo menos, eu tenho que batalhar muito para ser organizada. Mas meu esposo diz que é porque eu sou muito exigente e eu quero tudo bem feito. Eu sou perfeccionista, mas eu não me vejo assim. Mas o mundo espiritual, principalmente o mundo das trevas, ele é muito organizado. Se existe uma coisa que o mundo das trevas é organizado. Porque existem projetos traçados contra a vida do povo de Deus, contra a vida de todos aqueles que um dia decidiram andar com Cristo. Porque Satanás não vai se levantar contra um que está lá fora, que não conhece Deus e que já está sob o domínio das trevas. Ele só vai se levantar contra aquele que já decidiu andar com Cristo. Então nós precisamos, é por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele fala: quanto mais, irmãos, vocês precisam estar fortalecidos no Senhor. Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ali ele começa relatando todas as armas que nós precisamos usar. A proteção da mente, o cinto da verdade, usando o escudo da fé, usando a espada que é a palavra de Deus, e a oração e a súplica. Não somente por nós, mas por todos os santos. Ou seja, por toda a igreja na face da terra. Então, quando Jesus ele tem essa conversa com Pedro, ele deixa Pedro a par do que estava acontecendo, do que o diabo estava se levantando, estava pedindo permissão para peneirar Pedro, a vida de Pedro. Ou seja, ele seria colocado à prova. Ele passaria por um momento em que ele teria dificuldade. Mas Pedro estava tão seguro de quem ele era, ou seja, de quem ele pensava que ele era. Ele estava tão seguro da sua fé, ele estava tão seguro da decisão que um dia ele havia tomado para andar com Cristo. Afinal de contas, ele havia deixado família, ele havia deixado o seu trabalho secular, havia deixado o seu barco, havia deixado a sua profissão, e ele tinha feito uma escolha. E a escolha que ele tinha feito era seguir Jesus e tornar-se um discípulo de Jesus. Ouvir os ensinos de Jesus. Fazer parte do ministério de Jesus. Então Pedro ele estava bem seguro da sua decisão. E ele estava muito seguro de quem ele era. Tanto é que quando Jesus fala para ele: Pedro, Satanás, ele pediu permissão para te peneirar. E Jesus fala para ele: mas eu roguei por você. Eu orei por você. Eu intercedi ao Pai por você, para que a sua fé não desfaleça por completo. Eu não sei se você tem uma Bíblia em casa, ou se você já leu a Bíblia Viva. A Bíblia Viva, ela tem uma tradução muito clara.
de entendimento muito fácil. Eu não sei se existe essa tradução aí, que você poderia colocar, né, aqui, mas é muito interessante esse versículo aqui, né, quando ele coloca essa palavra para Pedro, quando Jesus fala essa palavra aqui para Pedro. Ele fala: eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça por completo. E Pedro então, conhecendo e sabendo quem ele era, pelo menos ele pensava que ele estava muito forte, e que ele já tinha amadurecido, que ele estava muito convicto da sua fé, e do caminho que ele havia escolhido para seguir, que ele estava bem alicerçado. Então Jesus fala para Pedro essas palavras, e Pedro fala: não, Senhor. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. E Jesus então deixa bem claro para Pedro: olha, Pedro, você vai fracassar em algo muito menor do que isso. Em algo muito mais simples do que uma prisão ou a morte. Você vai me negar 3 vezes. Antes que eu seja crucificado, você vai me negar 3 vezes. Às vezes nós nos colocamos nessa mesma posição de Pedro, e nós nos enganamos, assim como Pedro se enganou de quem ele era. Interessante que quando nós falamos de maturidade, nós achamos que maturidade nós adquirimos no decorrer dos anos, simplesmente por estar vivendo mais um ano de vida. Ontem, quando o pastor Daniel estava celebrando o casamento da filha, ele disse: com o passar dos anos, algumas pessoas só ficam velhas, mas elas não amadurecem. E o fato de ficar velho não significa que somos maduros. A maturidade nós adquirimos pelas experiências que nós vivenciamos, e experiência que nós vivenciamos com sabedoria e temor. Nós não adquirimos experiências e não nos tornamos maduros simplesmente pelo fato de ter vivido mais um ano da nossa vida. Eu conheço pessoas que estão completando 40 anos de idade. A filha dele, que tem 16 anos, é mais madura do que ele. A ponto dele vestir uma roupa, ela olhar para ele e dizer: pai, o senhor simplesmente está parecendo um skatista. Não que a roupa seja proibida para uma pessoa de 40 anos ou de 30 anos, não. Quando ele abre a boca para falar, ela olha para ele e fala: pai, como o senhor tem coragem de falar uma palavra dessa? Como o senhor tem coragem de se portar dessa forma? Então, o fato de nós vivermos mais um ano não significa que somos pessoas maduras, pessoas que adquiriram maturidade. E a maturidade, ela é exigida para nós em todos os aspectos da nossa vida, não é só na vida cristã, mas na vida familiar, na vida profissional, nos relacionamentos, sejam eles relacionamento conjugal, seja o relacionamento de amizade, seja o relacionamento profissional. Nós precisamos ter maturidade. Ao contrário, nós estaremos agindo de forma insensível. E quando nós agimos de forma insensível, nós não vamos conseguir fazer com que as pessoas sintam bem do nosso lado. Quantos casamentos têm desabado por causa da imaturidade, tanto do homem quanto da mulher, ou do homem ou da mulher? Coisas tão simples que um poderia ceder,
e o outro também poderia ceder um pouquinho e tudo ia se ajustar. Filhos que estão sofrendo com a separação do pai e da mãe, porque não houve consenso entre os dois, não houve maturidade para encarar os problemas e resolver esses problemas de forma adulta. Pessoas que perdem um bom emprego, porque ela não sabe se posicionar como um profissional, não tem ética profissional, não tem ética nos relacionamentos. Então a maturidade, ela é necessária em todas as áreas da nossa vida. E maturidade, quando nós vamos para o dicionário, diz que é um estado ou a condição num estágio adulto. Ou seja, quando alguém já cresceu e ele tem discernimento, tem as suas faculdades mentais para discernir o que é certo e o que é errado. Condição de plenitude, ou seja, ele está pleno em arte, saber ou habilidade adquirida. Então essa condição de realização ou o nível que nós alcançamos em qualquer área da nossa vida. E biblicamente falando, nós vamos conhecer algumas marcas de uma pessoa que é madura. Alguma característica, algumas não significa que essas são as únicas ou são todas as características, mas algumas marcas de uma pessoa madura. E a primeira coisa que nós vamos conhecer biblicamente falando é que nós deixamos as coisas de menino, as coisas de criança, procedimento, palavras que nós falávamos e que nós, ao sermos maduros, quando nos tornamos maduros, a condição de adulto espiritual, nós vamos ter que deixar para trás a nossa atitude infantil. Muitas vezes a igreja ela tem parado, ela tem estagnado, ela não tem crescido, às vezes até regredido. Ou como nós vimos aqui hoje na reunião, quando o pastor compartilhava, milhares de igrejas fechando as portas. Por quê? Porque as pessoas não têm maturidade. Começa uma igreja, ou deseja ter uma igreja, ou deseja abrir um ministério, ou abrir uma igreja, como se diz, simplesmente pelo fato de ser conhecido, pelo fato de ser honrado pelas outras pessoas, pelo fato de ser visto, ou de ter poder nas mãos e exercer poder sobre as outras pessoas. Então nós precisamos de deixar as nossas atitudes de menino. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. O apóstolo Paulo, ele fala: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Eu falava como menino, mas eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de menino. E quando se fala da nossa vida espiritual, nós precisamos de deixar as atitudes infantis de lado, se nós quisermos crescer, se nós quisermos progredir no reino de Deus, nós precisamos deixar as coisas de menino para trás. Os melindres, só porque um irmão me olhou assim, só com o olho, ou me olhou torto, ou eu acho que ele olhou torto, né? Talvez o irmão é até vesgo, né? E nós achamos que o irmão está olhando para nós com maus olhos. É a forma dele agir. Nós olhamos para a pessoa na igreja, eu acho que aquela pessoa não vai com a minha cara, não gosta de mim. E pegamos coisas tão insignificantes como argumento para nos afastar da igreja, para nos afastar do convívio ou do relacionamento entre os irmãos. Eu não vou mais fazer nada na igreja porque o pastor não reconhece o que eu faço.
né? Eu não vou mais cuidar das crianças porque os pais da igreja não dão educação para os filhos em casa. E eu não aguento esses meninos. Parece que sai de casa tudo possesso. Criança é criança, né, gente? Criança não é adulto. Mas tem muita sala de criança que o professor é mais criança do que as crianças que estão sentadas lá no banco. Porque ele tem atitude de criança. Então nós precisamos de deixar as coisas de menino, né? A forma de falar infantil, criança. Nós precisamos de mudar a nossa linguagem, a nossa forma de agir. Não podemos ter mais atitude de menino. Nós temos que decidir crescer e abandonar as coisas de menino. Segundo, nós precisamos saber quem somos e quem é Jesus. Nós precisamos nos conhecer. Essa é a característica, uma das características muito importantes na vida da pessoa que é madura, que adquiriu maturidade. É você saber quem você é. E importante demais, saber quem você não é também. Amém? É você saber quem você é. Você olhar para dentro de você e você reconhecer as qualidades que você tem, mas você reconhecer também as suas fraquezas. Porque se você não conhecer as suas fraquezas, o diabo conhece. Ele sabe as suas debilidades. Ele conhece os seus pontos fracos. Ah, mas eu já sou crente há muito tempo. Não seja como Pedro. Ah, eu posso ir na boate, eu posso ir no lugar que tiver uma roda de gente bebendo ou usando droga. Não tem problema, eu já passei por tudo isso, eu já venci isso. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. Então nós precisamos de saber quem nós somos, onde nós fraquejamos, de onde nós precisamos fugir. E nós precisamos de saber para que Deus me chamou. Ele me chamou para ser filha de Deus. E Ele fala: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então eu preciso de saber quem eu sou. Mesmo que eu peque, mesmo que eu tropece, mesmo que eu falhe, mas eu preciso saber onde é que eu estou propício a falhar, para que eu fuja desse lugar que me faz falhar, para que eu me afaste de onde o diabo me pega. Porque se ele te conhece, ele vai lançar para você a isca onde você está propício a cair. Então nós precisamos de saber quem nós somos. Em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 6, João Batista, quando ele está preso, ele fala para os discípulos: vá lá saber quem é que está fazendo esses milagres que está acontecendo. Quando os discípulos chegam lá, Jesus fala para os discípulos assim: diga para João Batista que os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam, né? E os que têm espírito maligno são libertos. Quando os discípulos chegam e falam para João Batista com certeza caiu em si. Chegou o meu tempo de partir. Chegou o tempo da minha partida. Porque João Batista, ele nasceu exclusivamente com uma finalidade: preparar o caminho do Senhor. O caminho do Senhor. Ele veio à frente pregando a palavra e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus na terra. Que reino de Deus era esse? Jesus. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Então, ele foi degolado. Ele terminou ali
o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Ele sabia quem ele era. E ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus viria curando, salvando, libertando, transformando, resgatando a vida do mundo das trevas e das mãos do diabo. Mas ele sabia pelo qual ele tinha vindo para dizer: arrependei-vos. E esse é o chamado de Deus para cada um de nós, para que nós ainda falemos nos dias de hoje, no século 21, arrependei-vos. Hoje é difícil você ouvir uma mensagem que fala sobre arrependimento. Eu conheço igreja em Manaus, onde é pregado: você não precisa mais pedir perdão do seu pecado, porque Jesus morreu na cruz e todos eles já foram perdoados. Conheço, gente, igreja de Manaus. Não conheço aqui, mas em Manaus eu conheço. E a palavra arrependimento, ela está muito escassa nos nossos dias. Porque arrependimento exige olhar para dentro de você e ver o quão pequeno você é. E olhar para cima e ver quão grande é o nosso Deus. Que Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça também. E que precisamos ainda falar como João Batista falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E que ainda existe céu e inferno. E que ainda existe vida eterna com Cristo. Mas que ainda existe também tormento eterno com o diabo e os seus anjos. Então nós precisamos entender quem somos e quem Cristo é. E Cristo não mudou. E o homem também não. Continua tendo um coração enganoso, mentiroso e que muitas vezes leva o homem ao fracasso. Outra característica daqueles que adquiriram maturidade: tem o discernimento de como se portar, o que falar e quando falar. Em Colossenses 4:5 diz que a nossa palavra, ela deve ser temperada com sal, para trazer sabor na vida dos outros. A nossa palavra, ela tem que ser temperada. Ela nem deve ser uma palavra que está acima do propósito, do ambiente do qual eu estou inserido, mas ela também não pode ser oculta a ponto de eu deixar de influenciar onde Deus tem me colocado. A nossa palavra, ela tem que ter um tempero adequado, no ponto certo. Porque há tempo de falar, mas há tempo de calar. Se existe uma coisa difícil na nossa vida, é nós ficarmos calados. Porque tem muitas vezes que a gente tem vontade de soltar os cachorros, como se diz, né? Temos vontade de descascar os abacaxis. Mas é nessa hora que o Espírito de Deus fala ao nosso coração: cala-te. Cala-te, não é hora de falar. Então nós precisamos de saber quando falar e precisamos de saber o que falar. Isso é muito complicado quando se fala do relacionamento conjugal. Muito complicado. Muitos casais não dão certo porque o marido tem que sair, porque a mulher é uma vitrola disparada. Não para de falar, né? É igual goteira, o tempo todinho, né? Gotejando. E muitas vezes a mulher tem que se trancar no quarto também, porque o marido não para de falar também. Então há tempo para todas as coisas, há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Só fale no tempo certo e fala a palavra certa. E essa palavra vai encontrar lugar para ela pousar. Outra característica, conhece o tempo que estamos vivendo. Efésios 5:15-16. Nós precisamos ter discernimento do tempo que nós estamos vivendo. E nesse versículo diz: vede como andais, porque os dias são maus.
Os dias são maus. Tudo está se tornando muito comum. Tudo pode, tudo está liberado. Nada tem problema. Quando nós nos convertemos, dificilmente você vinha para a igreja com a Bíblia na mão e você passava na rua e você não era criticado. Há 36 anos atrás, quando nos convertemos, dificilmente você andava na rua com a Bíblia no seu braço e eles não olhavam para você e usavam alguns jargões que se usavam para os crentes. Quando você se convertia, você era rejeitado, sua família te bania do meio delas. Porque ela sabia que você ia dizer não para muita coisa que você gostava no passado. Então você vivia um conflito muito grande com aquilo. Mas tinha uma coisa que vinha sempre ao nosso coração. Você fez a escolha certa. Sempre que vinha aquela rejeição no coração, vinha também a palavra aqui do Espírito Santo. Quando Jesus fala: quem quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Sempre que você era rejeitado ou alguém te xingava quando você andava na rua com a Bíblia na mão, vinha no seu coração: bem-aventurados sois vós, quando forem injuriados e caluniados por causa do meu nome, né, irmã Danizete? É por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus e ela tem que ser suprema na nossa vida. Na igreja de Cristo nós temos esse slogan: a Bíblia é para nós a única regra de prática e fé. Se você não sabe, você está aprendendo hoje. A Bíblia é a única regra de prática e fé. Não é só de fé, é de prática diária. Então nós temos que ter essa consciência, temos a maturidade de compreender, de entender o mundo que nós estamos vivendo, porque os dias, eles são maus. E eu tenho uma palavra para você: cada dia que passar vai ficar pior. Não vai melhorar. Nós temos que ter consciência disso. Que quando nós escolhemos andar com Cristo, a nossa vida não é um mar de rosa. A nossa vida é cheia de desafios todos os dias. Nós vivemos desafios constantes. Eu nunca vi uma pessoa decidir por Jesus e a vida dela se tornar um mar de rosa. Isso é até contraditório. Como que eu vou sair, pregar a palavra, pregar Jesus para o mundo, sendo que essa palavra está me colocando na mira do inimigo? Mas nós podemos até ficar na mira do inimigo. Ele pode até matar o nosso corpo, mas não pode matar a nossa alma. E a palavra de Deus diz que nós temos que temer, não é aquele que mata o corpo. Nós temos que temer é aquele que mata a alma e ainda pode levá-la ao inferno. Então nós temos que saber que estamos vivendo dias maus. Não adianta a gente querer viver um cristianismo de mar de rosa, porque os dias não são bons, os dias são maus. Mas nós temos onde colocar o nosso clamor, a nossa oração, a nossa petição e, acima de tudo, a nossa confiança. Não está nos homens, a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Outra característica: faz de cada dia um degrau para amadurecer e não somente ficar velho. Salmo 90, versículo 12, um dos versículos mais lindos da palavra de Deus. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio.
Cada dia da nossa vida é uma oportunidade, é um degrau a mais para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos amadurecer no Senhor e não somente adquirir os cabelos brancos. E não somente envelhecer o nosso cabelo, o nosso corpo, né? Todo o nosso organismo, ele envelhece com o tempo. Mas nós contamos os nossos dias, porque tudo que você conta é significativo. Tudo que você conta é significativo. Algum dia você já disse assim: ah, como eu queria hoje, com a mente que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, como eu queria viver aquele momento que eu vivi lá com 25 anos, né? Ia ser tudo diferente. Eu ia valorizar mais. Ou eu não ia fazer aquela escolha que eu fiz. Como eu queria viver o dia de hoje com aquela força, aquele organismo que eu tinha lá com 25 anos. Já pensou eu com aquele corpo de 25 anos, vivendo com a cabeça que eu tenho hoje? Meu Deus, eu ia revolucionar o mundo. Não é verdade? Nós desejamos isso. Se você nunca desejou isso, então eu sou a única. Porque às vezes eu falo para o meu esposo: ah, bem, como eu gostaria de viver hoje com aquela força que eu tinha. Que eu cuidava de 3 filhos, lavava roupa na escova, quando eu construí meu barraquinho lá em cima, tirava água na cisterna, dava faxina, passava a roupa que eu tinha lavado. E estava novinha em folha depois de um bom banho. Ah, como eu era forte. Hoje, quando lava a garagem de casa, já não dá conta mais de fazer mais nada. Já pensou que maravilha se eu tivesse a mesma força? Nós envelhecemos o corpo, nós envelhecemos a nossa estrutura, mas nós renovamos a nossa mente em Cristo Jesus. E é essa renovação que nos traz alegria todos os dias. Porque o corpo pode até envelhecer, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Reconhece outra característica. Reconhece que cada problema e dificuldade vencidas são bagagens, ou seja, são experiências que contribuem para o nosso crescimento. Os problemas que nós vivenciamos, as dificuldades que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos, elas são bagagens. Elas são experiências. E em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, quero ler esse versículo que eu gosto muito dele. Eu ainda não memorizei ele. Já memorizei muitos, mas esse aqui ainda não. Romanos capítulo 5, de 3 ao 5, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Quando você adquire essa experiência, através das tribulações vividas, através da perseverança, nós também adquirimos a esperança. Porque quem fez a promessa é fiel. Amém? Então as nossas experiências vividas, elas são bagagens. E existe 2 tipos de bagagem. A bagagem que você pode compartilhar com os outros e a bagagem que você recebeu só para você. Não é verdade? Nem tudo que você viveu na vida são bagagens que você tem que compartilhar com os outros. Nem toda a experiência que você passa na vida você pode compartilhar publicamente. Existem experiências que você vive na sua vida que você vai guardar só para você. Existe experiência que você vive que você tem
guardado para você e seu esposo, sua esposa. Existe experiência que você vivencia e que você pode compartilhar para a edificação da igreja, edificação das pessoas que a ouvem. Nem toda a experiência você deve transmitir aos outros. Tenha discernimento da experiência que você viveu, que é somente para você. Mas não deixe também de falar da experiência que você adquiriu e que pode ser um degrau para as outras pessoas também galgar em direção a Cristo. E também em Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4, ele fala que nós devemos ter a alegria de passar por várias provações. Bem-aventurados sois vós quando passar por essas provações, e você vencer, e com perseverança, você vai receber a coroa da vida. Então nós temos que nos alegrar até nas provações, até nas lutas que nós passamos. Porque em tudo isso nós amadurecemos, nós adquirimos essa experiência e nós nos tornamos pessoas melhores ao ponto de ajudar outros também a chegar a Cristo. Buscar viver no Espírito, abandonando os desejos da carne. Em 1 Coríntios 3, 1 e 2, Paulo ele escreve a carta à igreja de Corinto, ele fala, olha, eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Porque vocês não são espirituais, vocês são carnais. Então, ele faz aqui um alerta. Porque coisas espirituais você fala para pessoas espirituais. Não adianta você querer transmitir coisas espirituais para pessoas que ainda vivem na carne. Para as pessoas que ainda não decidiram crucificar a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Você fala coisas espirituais para pessoas que são espirituais e que vivem no Espírito. E que já decidiram dizer não para as coisas da carne. E Paulo fala para eles, olha, bem que eu queria falar para vocês como meus filhos espirituais, como pessoas espirituais, mas eu não posso fazer isso, porque vocês não são espirituais. Então nós precisamos decidir, deixar as coisas lá dos desejos carnais, né? Aqueles que militam entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Aqueles dos quais você tem que brigar, militar é brigar, é guerrear. Aquilo que faz guerra entre você, a sua carne e entre o seu espírito. Porque o seu espírito e a sua carne, eles são distintos, eles são diferenciados. Aquilo que o teu espírito quer, a tua carne não quer. O teu espírito fala, ajoelha e ora. A tua carne fala, não, você está muito cansado. Mexe com isso não, deita, é muito melhor. Ainda usa a Bíblia ainda, né? A sua carne ainda usa a Bíblia. E fala assim, Ezequias orou olhando para a parede, por que você também não pode fazer isso? Né? Lá no passado eu gostava de beber uma. Mas aí vem no seu ouvido assim, você sabe que agora tem cerveja zero álcool? Vocês sabem que tem cerveja zero álcool, gente? Eu não sabia. Eu estava na casa da minha irmã. E aí meu cunhado foi lá e comprou umas cervejas, colocou lá na geladeira. E aí eu abri a geladeira, olhei lá, zero álcool. Eu disse, tem cerveja zero álcool? Álcool zero? Tem. Eu disse, gente, mas o diabo é muito estratégico mesmo, né? Eu acho que tem muito crente embebedando aí. Bebedando não, tomando cerveja para matar o seu desejo da cerveja lá do passado, né? Mascarando a situação. Da cerveja zero álcool, para que tenha álcool é 1 milímetro. Então nós precisamos de entender isso, que aquilo que faz guerra entre
o nosso espírito e a nossa carne, nós temos que decidir deixar. E por mais que nós continuemos sendo pecadores, que nós tropeçamos, que nós falhamos, mas nós vamos evitar aquela queda, nós vamos evitar aquela armadilha para a nossa vida. Isso é uma questão de escolha, uma questão de decisão nossa. Então nós precisamos deixar essas coisas que faz essa guerra. As coisas carnais, as coisas que não nos deixam ser pessoas espirituais. Outra característica dessa pessoa madura, nos tornarmos padrão para os outros. As pessoas olhar para você e dizer: eu quero ser como você um dia. Eu acho você uma pessoa digna de ser imitada. Eu quero ser como você. E você olha para dentro de você e fala: gente, mas eu sou tão cheia de defeito e essa pessoa quer ser como eu. Você vai continuar tendo defeito. Mas esses defeitos, eles são bem menores do que as suas qualidades. Porque as suas qualidades vão superar os seus defeitos. Então nós devemos nos tornarmos padrão para que as outras pessoas olhem para nós e não despreze. Como Paulo fala para Timóteo em 1 Timóteo 4,12. Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade. Conserva a tua fé, torna-te padrão daqueles que te vê, daqueles que te ouvem. Torna-te padrão deles. Ou seja, torna você uma forma que forma outros. Para que as pessoas olhem para você e desejem imitar a fé que você tem e o padrão de vida que você leva. Isso é uma característica da pessoa que adquire maturidade. E outro ponto, nós devemos crescer na fé. O progresso da fé, ele é exigido na nossa vida espiritual. Nós nunca vamos ficar estagnados. Ou nós vamos avançar, vamos crescer, ou nós vamos regredir. Nós nunca vamos ficar no lugar só. Se nós não crescermos, automaticamente nós vamos regredir na fé. E portanto, a palavra de Deus, ela nos fala que nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer na fé. Em 2 Pedro 3,18 fala: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, cresça na graça de Deus e cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E também quero ler o versículo da palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, já para encerrarmos. Eu sei que tem gente querendo ir embora, né? Mas só um pouquinho nós vamos ler esse versículo. 1 Tessalonicenses. O irmão não colocou aqui hoje não, né? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes quanto à maneira, porque devias viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Continueis progredindo cada vez mais, porque nós fomos instruídos, e nós não podemos esquecer daquilo que recebemos. Nós temos que crescer, avançar, progredir, e jamais retroceder, porque a palavra de Deus nos fala em Hebreus que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas Ele se alegra com aqueles que avançam, que prosseguem no reino de Deus.
E a palavra de Deus ainda nos fala, em Efésios capítulo 4, versículo 14, um versículo muito conhecido. Ele fala dos 5 ministérios instituídos por Deus. E ele fala que esses ministérios foram constituídos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ao aperfeiçoamento da igreja, ao crescimento e edificação da igreja por meio de pastores, apóstolos, evangelistas, mestres. E nós, quando recebemos essas instruções, através do trabalho dos líderes que Deus tem levantado em cada ministério, diz que a finalidade de tudo isso é para que nós não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro, para que nós não sejamos mais crianças espirituais e que vamos ser levados por todo o vento de doutrina, principalmente das falsas doutrinas. Nós precisamos estar alicerçados, bem consolidados, pelo auxílio de cada junta, para que nós não sejamos mais enganados, iludidos, ou não tenhamos convicção da fé que nós professamos. Nós não podemos ser mais esses meninos agitados, que vai de um lado para outro, e por fim não sabe onde ficar, e por fim não fica em lugar nenhum, porque fica confuso. Nós precisamos entender, conhecer, saber o Deus que nós servimos e a fé que nós professamos. E a palavra que nós temos em mãos, para que venhamos defender a nossa fé com mansidão e temor, como diz o apóstolo Pedro. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor sobre a vossa esperança. Então nós não precisamos mais ser como meninos agitados, que vai de um lado para outro e não sabe o que quer, e não sabe o que vai fazer, não sabe por que está vivendo, não sabe porque um dia professou sua fé. Nós precisamos sim, mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa de frutos e frutos maduros. Nós temos que decidir ser esses frutos maduros, porque o fruto maduro, ele vai gerar uma semente, e essa semente, ela vai ser plantada no coração de outro, e ela também vai dar frutos, e posteriormente ele será um outro fruto, que gerará uma outra semente. Quando eu falo assim, eu estou falando da nossa vida espiritual. Jesus falou, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Que o vosso fruto permaneça. E nós só vamos gerar frutos quando nós formos um fruto maduro, quando nós tivermos maturidade. Porque a imaturidade nos faz infrutíferos no reino de Deus. E se não nos tornarmos infrutíferos, vamos gerar frutos deficientes, frutos murchos, frutos raquíticos, frutos que não vão permanecer, porque não vai suportar as aflições, não vai suportar as provações, não vai suportar as dificuldades, não vai suportar os ventos fortes. Porque o vento, ele se dá contra a casa que está na rocha e contra a casa que está na areia. O vento é um só, o diferencial é o alicerce da casa. O vento vai dar contra o ímpio e contra o crente. Vai dar contra aquele que teme ao Senhor e contra aquele que não teme ao Senhor. O vento vai vir de toda forma. O diferencial é onde é que nós estamos plantados, onde que estamos edificados, onde nós estamos alicerçados. Esse é o diferencial. Se a nossa base é areia, essa casa vai cair. Mas se a nossa base é Cristo,
essa casa vai continuar de pé. Os ventos vai vir, vai soprar, vai dar com ímpeto contra a nossa vida, mas não vai nos derrubar. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. A chamada de Deus para nós como sua igreja é que nós possamos aproveitar cada tempo que Deus tem nos dado. A chamada de Deus para nós como igreja do Senhor é que nós sejamos frutos maduros. Mesmo que para adquirir essa maturidade nós tenhamos que passar pelos vales. Mesmo que para adquirir essa maturidade nós tenhamos que vencer as adversidades do dia a dia. Nós tenhamos que viver injustiças. Nós tenhamos que abrir mão de coisas que talvez para nós seja tão importante. Mas quando nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, Ele muda os nossos valores. E muita coisa na sua vida que talvez é tão importante para você, quem sabe um dia Deus pode te pedir. E talvez ela seja tão importante para você que tem atrapalhado você amadurecer. Você adquirir a maturidade em Cristo Jesus. Se hoje tem algo na sua vida que tem atrapalhado o seu crescimento espiritual, tem atrapalhado a sua caminhada com Cristo, quem sabe você já tem muitos anos na igreja, mas ainda não conseguiu vencer os desejos da sua carne, não conseguiu vencer a mágoa do seu coração, a falta de perdão tem atrapalhado o seu crescimento. A falta de amor pelas pessoas, a falta de empatia. Quem sabe você tem desejado, mas não tem tido força nem coragem para renunciar às coisas que têm te atrapalhado, tem atrapalhado o seu crescimento. E Deus está esperando de nós que nós venhamos gerar frutos. E para gerar fruto nós precisamos de ser frutos maduros. Olhar para dentro de nós e saber que nós temos um chamado para cada um de nós. Você nunca é imprestável no reino de Deus. Você é uma junta preciosa. Você é uma peça fundamental para que o corpo de Cristo trabalhe em harmonia. Que esse corpo bem ajustado pelo auxílio de cada junta, ele vai alcançar o propósito de Deus nessa terra. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei o que tem atrapalhado a sua vida, o que tem atrapalhado você a amadurecer. Que muitas vezes você pode se apanhar ainda com atitudes de menino, com atitude infantil, com atitude de criança, criança espiritual. Atitudes que muitas vezes até te envergonham. Mas o Senhor pode mudar essa história. O Senhor pode mudar a história da sua vida e fazer de você um fruto sadio, um fruto saudável, que vai gerar muitos outros frutos para a glória de Deus. Eu gostaria que você agora levantasse as suas mãos e juntos nós vamos orar ao Senhor. E
E vamos pedir para o Senhor, Senhor, nos dá discernimento para conhecer quem somos, para saber quem eu sou, para saber quem o Senhor é, para saber por que o Senhor me chamou, porque o Senhor me colocou aqui nesse lugar, me fez chegar até aqui. Qual o propósito o Senhor tem na minha vida, aqui nesta igreja e na vida das pessoas que estão ao meu redor? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como sua igreja, como seu povo, Pai. E quantas vezes, ó Deus, mesmo depois de tantos anos andando com o Senhor, nós nos tornamos como aqueles discípulos a caminho de Emaús, que andamos com o Senhor, mas não reconhecemos o Senhor em tudo que fazemos. Senhor, nós andamos lado a lado com o Senhor, mas o Senhor não anda dentro de nós. Oh Deus, nos perdoe. Nos perdoe porque muitas vezes nós esquecemos quem somos. Nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou. A tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas, que o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Senhor, nos perdoe, nos ajuda a ser diferente, nos ajuda, Senhor, a sermos adultos espirituais, a dizer não para o pecado, a dizer não para tudo aquilo que nos engana e que mente ao nosso coração, nos levando para a armadilha que nos impede de crescer e de frutificar, Senhor, no teu reino. Senhor, olha para a vida do teu filho, da tua filha agora, que clama, Senhor, por ti, que tem tentado, Senhor, prosseguir, crescer, frutificar, Senhor, mas tem algo que está prendendo, que está amarrando a sua vida. Sai agora, em nome de Jesus, espírito de confusão, espírito de medo, espírito de covardia, sai agora em nome de Jesus. Senhor, nos levante como uma igreja ousada, como uma igreja, Senhor, que seja diferencial, como uma igreja que seja luz, como uma igreja que seja padrão de vida para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Meu Deus, que nós venhamos mudar a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, ó Deus, e não nos deixe acovardar com a palavra que está no nosso coração. A tua palavra diz que ela está bem perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Senhor, que não sejamos acovardados. Senhor, nos ajuda a amadurecer, a sermos frutos maduros, que deem sementes boas, e essa semente seja jogada em terra boa, para que cresça e posteriormente frutifique no teu reino. Nos ajuda, Deus, e nos levanta, nos encoraja, e que sejamos nós o exército do Senhor nessa terra. Senhor, nós te pedimos, nós te clamamos, Senhor, e que venha sobre nós a maturidade para vivermos dias maus, mas dias vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor dos exércitos, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para sempre. Amém.